Boa noite, amigos. Me chamo Marta Marques. Hoje a nossa proposta é reflexionar um pouco sobre um texto que está neste livro, Vinha de Luz. Um texto que vem nos falar sobre caridade essencial. Mas antes vamos fazer uma pequena prece. Vamos pedir ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que oriente e ampare os trabalhos nas leis espíritas que toca em nossas mentes e corações, para que possamos colher os melhores aprendizados, aqueles que são necessários e possíveis na condição em que estamos. Sê conosco, Mestre, intui-nos, orienta e ampara. Que assim seja. Bom, o texto, ele está no capítulo 110 do livro Vinha de Luz. Se chama Caridade Essencial. E as reflexões, elas estão muito pautadas pelo pouco conhecimento que tenho. Porque quanto mais a gente procura entender a caridade, parece que mais a gente precisa estudar, reflexionar, trocar ideias, porque é algo muito mais complexo do que simplesmente transferir algo que o outro precisa. E Emmanuel, ele intitula esse texto como caridade essencial. E o que significa essencial? Essencial é aquilo que é fundamental, que é imprescindível, que é indispensável. Então, Emmanuel está falando justamente dessa caridade que é indispensável para todos os espíritos, para todos nós. E o texto começa assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Fonte divina de bênçãos? Sim, porque tudo aquilo que fazemos pelo outro retorna em nosso próprio benefício. As orientações que recebemos nas obras espíritas, nos evangelhos, são estímulos para a prática da solidariedade, da fraternidade, porque essas práticas é que nos tornarão melhores. No exercício da fraternidade, da solidariedade, é que nós vamos nos transformar. E isso é o que propõe a caridade. A caridade como virtude divina. A virtude divina da doação, que é aquela entrega sem juízo de valor, aquela entrega sem fronteiras, sem escolhas de situação. A caridade que está presente na natureza como força de servir. Essa força que faz a natureza tão perfeita e tão bela. A força que está presente num córrego que serve a qualquer um, sem perguntar se é criminoso, se é justo, apenas dá de si, descedentando, alimentando, saciando. É a caridade que está presente na árvore, que não come seus frutos, mas que serve a quem precisa. Que está nas flores, que perfumam mesmo aqueles que lhes machucam, que lhes arrancam. Tudo na natureza reflete essa doação, esse amor de Deus, que nada mais é de uma entrega sem limites. E esse amor que dá sentido à vida, é esse amor que dá eternidade às coisas, porque somente aquilo que fazemos com amor, o tempo preserva. Tudo aquilo que não está calcado no amor, o tempo simplesmente transforma. Agora, o que tem o selo do amor, o tempo conserva e aperfeiçoa. Emmanuel diz assim:
Quem dá ao faminto, quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Emmanuel está elencando aqui alguns exemplos de caridade possíveis de serem realizados por qualquer pessoa e confirma que o que nós já sabemos, né? Que na verdade no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler na parábola do bom samaritano, lá no capítulo 15, que o exercício da caridade, ele independe de fé. Na verdade, o exercício da caridade nada mais são que aquelas ações que nós praticamos em função do outro. E isso não depende da fé que nós professamos, e sim daquilo que nos move interiormente, do sentimento de amor para com o outro. Emmanuel segue dizendo assim: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, caridade é mais que doação de roupas, de alimentos, é mais que suprir necessidades básicas. Está na forma como nós realizamos a ação. Nós podemos ser caridosos das formas mais comuns possíveis. Nós podemos ser caridosos ao dar um bom dia para quem está conosco, ao emitir um pensamento de bondade, um conselho útil que seja para alguém que está necessitado. A caridade também está num sorriso, num gesto de auxílio, no ato de ouvir alguém que está sofrendo, de ter um olhar compreensivo, generoso. Está em estender a mão para aquele irmão que está caído. Nem sempre a caridade depende de custos ou depende de algo que seja material. A caridade ela pode ser simplesmente distribuir a água pura do Evangelho para quem está sedento de amor e de paz. A caridade ela se aplica não só para aqueles que moram fora da nossa casa, mas principalmente para aqueles que estão morando na mesma casa que nós. Por vezes a gente acha que praticar caridade é procurar alguém que está necessitado e que esteja para além do nosso espaço de moradia. Mas caridade é um sentimento que deve ser aplicado a todos, sem distinção. Quando Emmanuel fala que a caridade tem diferentes vestiduras, é porque nós fazemos as mais diversas formas de caridade. Existem diversas maneiras de fazer a caridade, de praticar a caridade. E por que diversas maneiras? Porque a caridade deve estar voltada para o necessitado. E cada um tem uma necessidade diferente a ser suprida. Seja essa caridade de ordem material, de ordem emocional, de ordem espiritual. Mas cada um de nós, sendo um ser espiritual, vivendo uma experiência material, tem uma necessidade a ser suprida. Somos todos nós necessitados de caridade.
Emmanuel diz assim, que ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então, existe uma necessidade de olhar para o ser que nós somos internamente antes de querer atender aos outros. Isso porque, diz Emmanuel, ele diz, ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para aqueles que necessitam. Ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Ou seja, a caridade ela exige que a gente desperte internamente valores de respeito, de valorização do outro, exercícios práticos de fraternidade e de solidariedade, ou seja, a prática da lei de amor. Ser caridoso, para ser caridoso, nós precisamos primeiro amar a nós mesmos. Só depois que a gente realmente estiver se reconhecendo como um ser de possibilidades, como um filho de Deus que merece ser amado, respeitado, valorizado, é que a gente vai conseguir transferir isso para o outro. É que nós seremos capazes de amar tanto aqueles que nós conhecemos como aqueles que nós não conhecemos. Para ser realmente caridoso, nós precisamos desenvolver alguns hábitos salutares, hábitos que façam brotar em nós essa essência divina, esse amor que permite acreditar que somos potências, que temos possibilidades, que somos filhos de Deus. E ao acrescentar essas virtudes na nossa bagagem, nós estaremos eliminando as nossas chagas, eliminando o egoísmo, o orgulho, fazendo a dita reforma íntima, né? Trocando velhos hábitos por novos e salutares hábitos, tentando desenvolver em nós, mesmo que aos poucos, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência. Emmanuel diz assim, em razão disso, né? Lembrando que ele termina lá que a gente precisa desenvolver a compreensão e o auxílio fraterno. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Ou seja, todo gesto em favor do outro, ele é valioso. Todo gesto é valioso, mesmo que a gente nem perceba isso. Servir com Jesus é quando a caridade se apresenta como, na verdade, uma enxurrada de amor. Aquela enxurrada de amor que carrega as dores, que carrega os conflitos, os sofrimentos, e que no fluxo da vida nos permite aprender a servir. Mas não qualquer servir. Aquele servir que nos transforma, né? Que nos faz vir a ser. Porque o vir a ser é o que nos renova, né? O servir com Jesus é aquele servir que abre o nosso ser à mudança, que nos permite a renovação. É um servir que está baseado na exemplificação de Jesus. E isso nos dá força para avançar passo a passo na senda do Evangelho.
Nesse texto, Emmanuel elenca as consequências da caridade, né, enquanto essa ação, né, esse amor em ação, esse amor na prática. Ele diz que em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. A caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma lei de Deus, é uma lei divina. E então o desenvolvimento dessa virtude ela é imprescindível para a conquista da felicidade. E ninguém poderá ser feliz sem caridade no coração. É a ação caridosa que vai elevar o espírito, edificar o espírito. E é por essa razão que Kardec diz que fora da caridade não há salvação. É por essa razão que a caridade ela é colocada como uma virtude necessária para a salvação espiritual da humanidade. Porque salvação é um resultado de um processo de evolução espiritual. E a caridade faz parte desse processo. Emmanuel diz assim: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. A caridade que é indispensável, a caridade que é fundamental, né? Sem que não pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. E que caridade é essa? Ele segue dizendo: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Então, essa caridade essencial, indispensável, não está no ato que nós praticamos, mas na transformação que esse ato causa em nós, provoca em nós. A caridade nós podemos dizer que é uma virtude que pressupõe ação e relação, né? É uma caridade que ela não é passiva, ela não é acomodada, ela é dinâmica e se movimenta sempre na direção do outro. Emmanuel diz assim que sem essa caridade essencial nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedras, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. O que nós podemos entender nessa fala de Emmanuel, né? Que nós podemos ter os gestos mais nobres com relação aos outros, nós podemos distribuir os melhores benefícios, mas tudo só fará sentido se essas ações, se estes gestos repercutirem em nosso interior, se esses gestos nos tornarem melhores. Então, não basta o fazer pelo fazer. A gente precisa aprender com cada fazer. E daí nós lembramos das características da caridade que nos apresenta São Paulo lá no capítulo 15, no item 6, né? Que ele fala que a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não se agasta. Então, a caridade, ela sabe esperar, é tranquila, é serena, não é algo arriscado, é algo que produz bem-estar. Ela é generosa, não é impulsiva nem apressada, não é arrogante ou presunçosa. E São Paulo diz mais, ele diz assim,
que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Na verdade, nessa última frase, ele diz o quê? Que a caridade ela é humilde e resignada. Que para a verdadeira caridade, ela é composta, né, pela virtude da humildade e da resignação também, além de outras, né, porque precisa do perdão, da tolerância, da indulgência. Então, nos imaginemos assim, num trabalho que nós sabemos ser um trabalho de caridade, nós damos o melhor de nós para que aquela ação ela atinja o que o outro precisa. E em lugar de a gente estar calmo e feliz com o que está fazendo, satisfeito, a gente fica mal-humorado, irritadiço, angustiado. Será que essa é uma caridade que nós estamos fazendo? Ou nós simplesmente estamos fazendo como algo, como um ritual, como algo automático? Eu tenho que fazer porque se eu não fizer, eu não estou cumprindo o meu papel de espírito. É lógico que aqueles que recebem a ação, eles serão gratos. Toda pessoa que tem a sua necessidade atendida, ela manifesta a gratidão de alguma forma. E eles com certeza rogarão a Deus proteção por seus benfeitores. As preces estão garantidas. Mas essas intercessões não bastam para que a caridade essencial esteja em nós. Porque a caridade essencial é aquela que causa a nossa transformação interior. Isso porque caridade ela é a soma de todas as virtudes, né? No Evangelho tem que a humildade é a mãe de todas as virtudes, mas a caridade é a soma de todas elas. Ela é a concretização de um processo evolutivo. É quando Jesus se faz presente em nós, ele pode ser visto pelas nossas mãos, ele pode estar presente na nossa voz, no nosso olhar, porque nós vivemos nele. Nós vivemos os ensinamentos dele. Difícil? Até pode ser, mas não é impossível. Não é impossível. E nós temos muito tempo para realizar. Nós já evoluímos muito nesse quesito. Nós já entendemos um pouco mais. Já valorizamos mais a presença do outro na nossa vida. Já conseguimos dialogar com passividade. Né? Nós já conseguimos olhar para o outro com um certo respeito e admiração. Já não saímos brigando por qualquer coisa. Então, nós podemos chegar a essa condição de desenvolver em nós a caridade essencial. E Jesus, ele acredita, ele sabe que nós chegaremos lá. O que nós precisamos é reconhecer os seus passos, é reconhecer esse caminho que ele traçou e caminhar nas suas pegadas. Com fé, com determinação, nós chegaremos lá. Chegaremos sim. E ele espera por nós. Ele sabe do que somos capazes. Nós é que precisamos acreditar e fazer jus a essa dedicação que ele tem para conosco. Então, amigos, agradecendo a oportunidade, peço que oremos juntos por nós todos, pedindo ao Mestre que nos ampare para que possamos sempre fazer as melhores escolhas, para que possamos agir de acordo com os seus ensinamentos,
desenvolvendo em nós as virtudes que nos conduzirão ao exercício da verdadeira caridade, aquela que está na nossa essência de seres espirituais, filhos de Deus. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Ampara-nos, intui-nos